Fala, meus amigos, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui para falar sobre esse fato que dominou as discussões ontem dos veículos de comunicação. Entre os 10 assuntos mais comentados no Twitter estava esse tema, que foi a ação civil pública ajuizada pelo colega defensor público federal perante uma das varas do trabalho em Brasília, que questionou o programa de seleção de trainees da Magazine Luiza. Então, para fazer algumas considerações sobre esse tema, eu vou falar um pouquinho sobre racismo estrutural, né, no Brasil. Depois vou falar sobre a lei de cotas. E depois vou falar um pouquinho sobre a ação especificamente e todas as críticas que fizeram ao colega, inclusive críticas pessoais, a meu ver, desnecessárias, tá bom? Meus amigos, um ponto é certo, é senso comum. O racismo estrutural, ele existe e ele está presente, enraizado na nossa sociedade. Mas o que consiste esse racismo estrutural? O que seria isso? O racismo estrutural nada mais é do que aquele racismo implícito, aquele racismo que está naturalizado dentro do sistema, tanto no sistema das relações de emprego, quanto no sistema tributário, no sistema econômico, no sistema político. Portanto, não é aquela injúria racial direta, aquela discriminação direta, mas medidas administrativas, legislativas e do cotidiano da vida social que, de certa forma, tolhem alguns grupos sociais tidos como vulneráveis a acessar o sistema de saúde de forma adequada, o sistema de transporte, de ensino, de segurança pública, muitas vezes sujeitando-os a situações de violência urbana em um grau muito maior do que outros segmentos da sociedade. Então, esse racismo estrutural é esse racismo naturalizado no nosso dia a dia, ok? Hoje, a nossa pirâmide social, segundo o retrato das desigualdades raciais e de gênero, feita pelo IBGE, é composta basicamente por mulheres negras, que estão na base dessa pirâmide social, depois homens negros, mulheres brancas e homens brancos. Isso aí do ponto de vista da renda média. Em relação ao acesso ao ensino, aí há uma inversão da pirâmide, segundo o IPEA, que é as mulheres negras, elas permanecem mais tempo dentro do ensino público formal e do ensino privado também que os homens negros. Então os homens negros passam a ocupar a base mais baixa dessa pirâmide social. Tá bom? Então, outro traço também desse racismo estrutural, além dessa pirâmide social, são as leis, ou foram as leis segregacionistas da época do Império. A chamada Lei de Terras, que proibia que negros, ainda que libertos, pudessem ser proprietários de terra. Também tivemos a criminalização da capoeira no Código Penal de 1840. Outra forma também de racismo institucional está presente no próprio sistema econômico, tributário. Hoje no Brasil, a tributação ela incide sobremaneira sobre o consumo e sobre salário. Então, se mulheres negras são as menos remuneradas, elas também são, proporcionalmente falando, as mais tributadas na nossa sociedade, tá bom? Então, esse também é um aspecto aí do racismo estrutural. A dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e ao sistema de ensino de qualidade. Aqui há uma interseccionalidade, vários fatores que levam a isso, desde, claro, a questões econômicas e sociais, em última análise também a dificuldade de acesso à moradia adequada, próximo aos locais de trabalho, acesso ao sistema de ensino de qualidade, ao sistema de saúde de qualidade, que muitas vezes precariza a vida dessas pessoas e dificulta o acesso e a permanência no ensino e no mercado de trabalho. Então, meus amigos, pensando nesses aspectos sociológicos, houve aí na década de 60, 70, a chamada virada culturalista, que foi um fenômeno sociológico marcado por alguns movimentos humanistas, digamos assim, que tinham pautas distintas, como o feminismo, o movimento negro, o chamado Black Power, o movimento gay
e o movimento indígena. Nos Estados Unidos, a luta por direitos civis acabou absorvendo a pauta desses movimentos. No Brasil, a Constituição de 88 simbolizou de uma forma muito grande a luta por esses direitos civis, a luta pela igualdade formal e também, sobretudo, por uma igualdade material, ou seja, políticas afirmativas, de discriminação positiva, como é muito chamada também, a fim de assegurar a esses grupos tidos como minoritários socialmente a determinados serviços públicos, ao mercado de trabalho. Bom, no ano de 2012 tivemos a publicação da Lei de Cotas no Brasil, que é a Lei 12.711, e essa lei ela instituiu cotas não apenas para negros, mas também para egressos de escola pública, portanto brancos, egressos de escola pública, indígenas, pardos, asiáticos. Tivemos cotas para estudantes com renda inferior a 1,5 salários mínimos. Tivemos cotas para negros e pardos, cotas para indígenas e cotas para deficientes. A grande discussão que se faz e que foi objeto dessa ação também é a seguinte: qual é o limite máximo dessas cotas? A legislação ela não trata sobre isso. E aqui a gente tem um postulado ético, jurídico, que norteia todo o sistema jurídico brasileiro, que é o postulado da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, todo o direito fundamental e o direito de acesso a serviços públicos através do sistema de cota é também um direito fundamental. Ele é um direito prima facie, realizável parcialmente, de acordo com circunstâncias fáticas e normativas de casos concretos. O que quer dizer isso? Quando ele está em colisão com outro direito, vai haver um sopesamento, uma ponderação e veremos qual direito vai prevalecer. Então aqui, nesse caso que foi objeto da CP, o colega ele entendeu que essa política de exclusividade de cotas, ela viola, do ponto de vista jurídico, e aqui não foi trazido um debate político, mas um debate jurídico, viola o princípio da proporcionalidade. Não se infirmou ali, não se negou a necessidade de políticas afirmativas. Só se levou à apreciação do Poder Judiciário a questão da proporcionalidade. Porque, de fato, se você pensar que qualquer política pública, se ela levada ao extremo, pode gerar efeitos negativos para uma parcela, um segmento grande da sociedade também, é necessário que isso seja debatido, é necessário que haja uma segurança jurídica sobre esses limites. Todos os direitos fundamentais são passíveis de restrição, de acordo com a teoria interna das restrições dos direitos fundamentais, a teoria externa das restrições, conteúdo essencial relativo, conteúdo essencial absoluto. Então, o que se buscou ali, a meu ver, nessa ação do colega, não foi negar a política afirmativa, muito longe disso, mas também trazer a discussão, porque ali era uma política de exclusividade, que de certa forma também retirou o acesso ao mercado de trabalho de mulheres, de indígenas, de asiáticos, de imigrantes haitianos, venezuelanos, e que isso, de certa forma, pode ser objeto, sim, de uma discussão. Talvez a via judicial não fosse a mais adequada, e não é. Eu acho que as vias alternativas, como o próprio debate dentro do Congresso Nacional para se editar uma lei, o próprio debate acadêmico fosse uma via mais interessante. Porém, é uma via, sim, possível a apreciação do Poder Judiciário através aí da sua função contra-majoritária, tá certo? Por fim, eu deixo aqui a minha indignação a todos aqueles que ofenderam o colega pessoalmente, intitulando de fascista, racista. Eu acho que realmente essas críticas pessoais de um colega no exercício da sua função institucional, sobretudo por outros pares, não deve ser admitido, não encontra guarida num espaço democrático, e essa intolerabilidade, intolerância argumentativa de algo que é divergente do nosso modo de pensar, ela deve ser rechaçada, tá bom? Então, meus amigos, eram essas as considerações que eu queria fazer. Um grande abraço.